Paz do Senhor, irmãos, tudo bem? Aqui é Luiz Araújo, Assembleia de Deus, Ministério Belém, Pindamonhangaba. Estamos aqui com mais uma pré-aula da nossa lição bíblica da Assembleia de Deus, o CPAV. E nesse trimestre, como você já sabe, nós estamos ministrando sobre mordomia cristã. Eu quero, antes de iniciarmos a nossa aula, eu quero convidar você que ainda não é assinante do nosso canal, a assinar o nosso canal, né? ADB Belém Pinda EBD. Aí você se inscreve, você vai ter acesso às nossas pré-aulas. Você também pode clicar lá no sininho que fica ali logo abaixo do vídeo, ao lado do botão inscrever, e você vai ser notificado quando nós fizermos aqui novos vídeos, ok? Então se inscreve. Eu também recomendo para que você possa compartilhar essa pré-aula, esse vídeo, com seus alunos, com seus colegas, professores de escola dominical, com seus colegas de ministério. Eu tenho certeza que vai ser bênção para eles. Nós estamos na era do compartilhamento de informação, não é verdade? Então aproveite esse vídeo, aproveite essa informação, aproveite esse ensinamento bíblico também para ser compartilhado com os seus irmãos de igreja, com os seus colegas, professores, com os seus alunos, ok? Então eu quero que você aproveite essa pré-aula. Você que está assistindo, pegue aí, tome a sua Bíblia, a sua revista, um caderno, né, uma caneta, para que você possa fazer então anotações e aí poder ter subsídio para assim então aproveitar na sala de aula com seus alunos no próximo domingo, que vai ser o dia 21 de julho de 2019, tá bom? Nós estamos aqui fazendo uma pré-aula, ok? Nós temos aqui alguns pontos a tratar dessa lição de número 3, que é a lição que nós vamos abordar agora. E, obviamente, nós não temos aqui condições de abordar os detalhes de cada tópico, porém, nosso propósito principal aqui é oferecer a você, principalmente professor, condições de ter algum subsídio, alguma colocação diferenciada para poder abordar com seus alunos, tudo bem? Então, pegue a sua revista, a sua Bíblia e vamos aqui estudar um pouco da Palavra de Deus e trazer uma reflexão a respeito dessa temática, que é a mordomia da alma e do espírito, que é a lição de número 3. Estou aqui apanhando o meu esboço, as minhas anotações, para que possa compartilhar com você também aí, que está assistindo esse vídeo, tá joia? Então, lição de número 3, como já falado, a mordomia da alma e do espírito. Na lição passada, nós falamos a respeito da mordomia e o cuidado com o corpo. Nós fomos ministrados a respeito disso. E nessa lição nós vamos tratar da parte imaterial do ser humano. Nós vamos iniciar pelo nosso texto áureo, como já é de costume, e o texto áureo se encontra em 1 Tessalonicenses, no seu capítulo 5, versículo 23, e você pode acompanhar comigo aí, por favor. E o mesmo Deus de paz vos santificará em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. A verdade prática, ela diz o seguinte: ao lado do corpo, a alma e o espírito devem estar preparados para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Vamos também fazer aqui a nossa leitura bíblica em classe. Eu recomendo que você faça a leitura bíblica com seus alunos e, de alguma forma, participe cada um deles na leitura da Palavra de Deus, que se encontra na carta que Paulo escreveu aos Gálatas, no seu capítulo 5, no versículo 16, ou melhor, no capítulo 5, versículo 16 ao 22, depois do versículo 25, ok? Então vamos lá, Gálatas, capítulo 5, e a partir do versículo 16 diz assim: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. Este opõe-se um ao outro, para que não façais o que quereis.
Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Versículo 19. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são a prostituição, a impureza, a lascívia, a idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões e heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. E aí o versículo 25 vai dizer: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. O objetivo geral dessa lição de número 3 é de conscientizar que ao lado do corpo, a alma e o espírito devem ser preservados para a vinda do Senhor Jesus. E nós temos também aqui objetivos específicos, e esses objetivos devem ser perseguidos, né, na sua abordagem, na sua lição, aí na sua sala de aula, principalmente para você, professor, que está assistindo a esse vídeo. Primeiro é conceituar alma e espírito. Você vai fazer uma abordagem sobre isso, está lá no tópico 1, você vai perceber. Relatar a mordomia da alma e depois apresentar a mordomia do espírito. A nossa lição ela é dividida em 3 tópicos, ok? Nós temos a introdução e depois o tópico 1 ele vai abordar conceituando alma e espírito, ok? Você vai perceber aqui, entender e aprender o conceito de alma, o conceito de espírito, origem da alma, origem do espírito e teorias que buscam explicar a existência da alma e a existência do espírito. Isso você vai encontrar aqui no tópico 1. Já no tópico 2, nós vamos abordar sobre a mordomia da alma e o homem interior. Nós vamos abordar sobre a tricotomia do homem, né? Um ser que é constituído de 3 partes, isso significa tricotomia, um ser constituído de 3 partes. A mordomia da alma, no subtópico 2, e aí vamos fazendo aqui subdivisões dentro da mordomia da alma. E no tópico 3, nós vamos aprender sobre a mordomia do espírito. Vamos aprender que nós devemos andar em espírito e também aprender que nós devemos frutificar no espírito. A lição ela é dividida dessa forma, a abordagem dentro dessa linha de pensamento ela deve ser exposta aos seus alunos para que eles possam então ter esse entendimento, esse conceito geral a respeito dessa tricotomia, ou seja, corpo, alma e espírito, que é a constituição do ser humano e do homem, ok? Queridos, o texto áureo, ele já nos dá uma base muito significativa para a abordagem da nossa lição. Quando você olha as palavras aqui escritas pelo apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, uma palavra que me chama muito a atenção. Na verdade, são 2 palavras, mas uma delas eu gostaria de tratar com você. Obviamente que nós poderíamos abordar essa lição já partindo para o tópico 1, porém, como introdução, eu gostaria que você refletisse, e se você assim achar interessante, você pode trazer essa reflexão para os seus alunos, fazer essa abordagem com eles, que eu creio que pode ser de grande valia e trazer um entendimento melhor para o contexto geral da lição. Como eu já mencionei com vocês aqui, nós não temos condições de abordar no detalhe cada tópico, mas à medida que nós vamos abordando essas palavras-chave, esses textos-chave, nós vamos já contemplando o tópico 1, o tópico 2 e o tópico 3, que há pouco aqui já foi mencionado com vocês, ok? Então percebam, eu quero ler com você novamente o texto áureo da nossa lição. E o mesmo Deus de paz vos santificará em tudo,
aqui já dá uma ideia, uma dimensão do interesse que Deus tem na nossa vida, no nosso ser. Deus não tem interesse parcial, sim, Deus tem interesse total. O controle, o domínio sobre o nosso corpo, a nossa alma e no espírito não vai nos escravizar, mas para nos preparar para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, como o apóstolo Paulo muito bem aqui escreveu, inspirado pelo Espírito Santo. Então, o interesse de Deus em nós não é parcial, ou seja, só na nossa alma, só no nosso espírito ou só no nosso corpo. Deus tem um interesse total. Como o Senhor da nossa vida, Ele tem interesse total. Corpo, alma e espírito. O texto continua e fala: e toda o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis. E aqui eu gostaria de me atentar com vocês um pouco e refletir com vocês nessa palavra conservados. O objetivo desse texto foi trazer uma reflexão muito poderosa para aqueles que estavam lendo de forma original essa carta. Porque pensem bem, qual seria o sentido de se conservar algo? Quando algo é conservado, ele é preservado para uma utilidade de longo prazo ou futura, ok? Então pense bem, e fica mais fácil nós pensarmos sobre conservação quando nós pensamos na conservação de alimentos, por exemplo. Então nós sabemos, você sabe disso, que existem alguns métodos de conservação de alimentos, por exemplo. Um deles é o resfriamento. Você, quando vai ao mercado comprar lá a sua carne, por exemplo, você pede lá 1 quilo de carne, leva para sua casa. Você, se não for usar imediatamente aquela carne ou toda aquela carne, você deixa ela fora da geladeira, por exemplo? Você deixa ela ao sol? Não, por quê? Certamente essa carne vai se estragar. Daquela forma, ela não pode ser consumida no seu estado original, principalmente a longo prazo, se ela não for conservada. Por isso, um método de conservação da carne, que é o exemplo que aqui eu coloquei, é do resfriamento. Se você não for usar essa carne imediatamente, o que você vai fazer, obviamente, é colocar essa carne no congelador, ou seja, ela vai ser conservada. Uma outra forma de conservação de alimento, por exemplo, é a desidratação, ou seja, tira a água da carne, do alimento, e aí você, de alguma forma, determinados tipos de alimentos podem ser conservados por muito mais tempo com esse método de conservação. Outro método de conservação é a defumação, por exemplo, outro método de conservação. E por que eu estou abordando isso? Falando sobre conservação. Porque o texto aqui de 1 Tessalonicenses 5:23, ele nos traz exatamente essa ideia do propósito que Deus tem para como o Senhor do todo, como o interesse de nos conservar plenamente, tanto corpo, alma e espírito. Nós não podemos ser aceitáveis ou nos tornar aceitáveis diante de Deus, de Cristo, nosso Senhor, no nosso estado original. Porque você sabe que o pecado nos colocou no estado de podridão. O pecado nos estragou completamente, corpo, alma e espírito. Nós, originalmente, e a palavra de Deus coloca isso, que todos pecaram. Em Romanos nos ensina isso, que todos pecaram. Nós somos destituídos, separados da glória de Deus. Nós não temos condições de ter acesso ao Senhor devido à nossa condição original de pecador. Ou seja, o pecado nos coloca num estado de podridão. E olha que o Senhor quer fazer conosco quando nós passamos pelo processo do novo nascimento. Quando nós passamos o processo de abandonar as velhas práticas, a velha criatura, e nascer para uma nova criatura, como o apóstolo Paulo nos ensina na carta aos Coríntios. O que Deus quer fazer conosco é nos conservar. Conservar por quê? Porque originalmente nós não temos condições de nos apresentarmos aceitáveis a Deus. E o que Deus, pela sua infinita misericórdia, faz? Primeiro, Ele nos lava. Deus, Ele nos limpa. Deus, Ele tira de nós
quando nós estamos perante Cristo, quando nós aceitamos a Jesus, quando nós reconhecemos Ele como Salvador, a primeira coisa que Deus faz conosco é nos livrar e nos limpar. Olha que coisa tremenda e que coisa maravilhosa que o nosso Deus faz conosco. E essa verdade, ela está expressa na primeira carta de João, no seu capítulo 1, versículo 7, que diz que se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica, nos limpa de todo o pecado. Esse é o processo que Deus faz conosco, devido ao nosso estado de podridão, devido a sermos pecadores originais. E também Deus nos santifica. E a santificação nos conserva. A santificação nos preserva. E o texto de 1 Tessalonicenses, aqui no textual, ele nos mostra exatamente isso. O interesse que Deus tem de nos conservar santos, tanto corpo, quanto alma e quanto espírito, para um propósito. E que propósito é esse? É o final do versículo. Para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Perceba então que ser conservado santo, e isso é uma obra que só pode ser feita por Deus, ela é um pré-requisito fundamental para o encontro definitivo com o nosso Senhor Jesus Cristo. Então esse é o interesse que Deus tem em nós, de nos santificar, de nos preservar para aquele grande dia, que é o encontro com o nosso Senhor Jesus Cristo. E mais ainda, a palavra de Deus nos ensina, nesse versículo, nesse texto, de que nós somos conservados, preservados de forma irrepreensível, ou seja, sem erros, sem mácula e sem culpa. É esse o desejo do nosso Deus e é esse processo que Ele faz em nós. Nos limpa pelo sangue de Cristo e nos conserva pela santificação para um fim, para um propósito, para que nós encontremos com Jesus Cristo na sua segunda vinda gloriosa. É assim eu creio e Maranata, ora vem Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Então você pode trazer essa abordagem para os seus alunos, eu creio que vai ser de grande valia. Para o desenvolvimento dessa aula como um todo, fazendo já a abordagem aqui dos 3 tópicos, nós podemos pensar da seguinte maneira: o que, como e porquê. Nós podemos abordar essa lição da seguinte maneira. Eu quero hoje refletir com você nesses tópicos, nos 3 tópicos, dessa maneira: o que eu devo fazer, como eu devo fazer e o porquê eu devo fazer. Ok? Meus irmãos, nós sabemos que, como já foi explicado aqui nessa introdução, que nós, como mordomos fiéis e como mordomos que devemos ser administradores das coisas que são do Senhor, isso foi explicado lá no tópico, na lição de número 1, melhor dizendo, abordando a respeito do que é a mordomia, do que significa ser mordomo, as características de um mordomo: fidelidade, sensatez, responsabilidade, lealdade, são características que são esperadas de um mordomo. Agora, se você for analisar pelo âmbito físico, parece que traz uma sensação de mais segurança e de entendimento melhor de quando nós imaginamos e pensamos ou refletimos sobre o aspecto físico, daquilo que vem à nossa mão para fazer, que vem à nossa mão para administrar, nossa família, nossos negócios, nossa vida secular, nossa vida no ministério, na igreja. Parece que tudo que é físico, tudo é material, parece que tudo aquilo que está ao nosso controle, parece que tem um entendimento um pouco mais facilitado na hora de se pensar sobre a nossa responsabilidade de administrar tudo isso. Por quê? É a sensação de as coisas estarem no nosso controle, daquilo que é palpável, daquilo que é físico, né? Porém, quando nós pensamos sobre a administração, né, a mordomia da alma, do espírito, nós pensamos por um viés imaterial do ser humano. E aí fica um pouco mais complicado de se entender e de se imaginar. E é esse o propósito do tópico 1, conceituar o que é alma e o que é espírito, porque dentro desse conceito
nós vamos começar a ter um entendimento da nossa responsabilidade da administração da alma e do espírito. Então, a alma, dentro do conceito bíblico, dentro do ensinamento, uma doutrina bíblica, nós percebemos que ela é a sede das nossas emoções, dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos. Tudo aquilo que vem de dentro para fora, né, ela é expressado pela alma. Olha que texto interessante em Marcos capítulo 14, versículo 34, quando Jesus diz que a sua alma estava entristecida até a morte. Olha que é uma dor que vem de dentro para fora, algo imaterial, que não pode ser tocado, não é verdade? O espírito, da mesma forma, é difícil nós termos um entendimento pleno e completo a respeito do espírito. Nós sabemos que o espírito, a palavra usada para ela no Novo Testamento é pneuma, ou seja, vento. Então, aquilo que vem do próprio Deus, essa doutrina bíblica, o ensinamento que nós temos a respeito do espírito. A alma acede nas nossas emoções, nos nossos sentimentos e nos nossos pensamentos. E o espírito é o pneuma, o vento de Deus, o sopro de Deus, aquilo que nos faz ter consciência de que somos ser, aquilo que nos diferencia basicamente, por exemplo, dos animais. Ou seja, nós temos consciência de que somos, e isso provém do espírito, ok? E quando nós pensamos na administração da alma e do espírito, parece que o entendimento fica um pouco mais complicado, porque é algo, como eu disse para vocês, imaterial, ok? Então, o que fazer? O que fazer dentro dessa abordagem que nós estamos aqui? O que, como e porquê? O que? Nós devemos ter um entendimento dessa lição, que nós somos responsáveis, como mordomos do Senhor, por administrar e por cuidar e por zelar do corpo, lição de número 2, da alma e do espírito, que é a nossa lição de número 3. Porém, quando nós sabemos que nós devemos cuidar e ser responsáveis pela nossa alma e pelo nosso espírito, uma pergunta que obviamente nós fazemos é: como eu faço isso? Como eu administro, como eu cuido da minha alma? É possível se cuidar da alma? A alma, ela no tópico 1, tem algumas teorias tentando explicar a existência da alma e a origem da alma e do espírito. É uma abordagem tão extensa, tão complicada, que fica de difícil realmente entendimento, e que nós encontramos aqui apoio bíblico quando vemos algumas referências. Olha que interessante, por exemplo, como explicar a alma, como explicar o espírito de algo que vem de um Deus que nos conhece antes mesmo de nós sermos concebidos no ventre da nossa mãe. Foi isso que Deus falou para Jeremias no seu capítulo 1, que antes dele ser gerado no ventre da sua mãe, Deus já o conhecia e já o designou profeta entre as nações. Imagina só, como explicar a alma, como explicar o espírito que provém de um Deus, que é criada por um Deus e que vem de um Deus que nos conhece antes mesmo de nós nascermos. Certamente é um tema bastante profundo, é um tema que demanda bastante tempo. Agora, se nós sabemos que nós somos responsáveis por zelar por nossa alma e por nosso espírito, como fazer isso? Eu gostaria de dar algumas referências para você aqui. Por exemplo, como cuidar da alma? O homem interior precisa sentir prazer em Deus. É o que está escrito lá em Romanos capítulo 7 e versículo 22. O apóstolo Paulo fala que o homem interior sente prazer em Deus. O homem interior dele, Paulo, sentia e buscava prazer em Deus. Uma forma de você cuidar da sua alma é você buscar prazer no Senhor e nas coisas do Senhor. Essa é uma das formas de você cuidar e ser responsável pela sua alma. Outra forma, buscando o refrigério em Deus. No Salmo de número 23, um salmo que você conhece, obviamente, e eu gostaria de ler esse salmo com você aqui. O Salmo de número 23 vai dizer o seguinte, olha que interessante: o Senhor é meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz em verdes passos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome.
Uma forma de você cuidar da sua alma, de você ser responsável pela sua alma, de você ser um mordomo responsável pela sua alma, pelo seu espírito, é de você buscar refrigério em Deus. Como você cuida da sua alma? Como você cuida do seu espírito? Já que a alma, ela segue os nossos pensamentos, emoções e sentimentos, olha que diz em Filipenses, no capítulo 4 e no versículo 8. Filipenses, abra comigo Filipenses, capítulo 4 e versículo 8, que vai dizer o seguinte: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, puro, e se há alguma virtude nisso, e se há algum louvor nisso vocês devem pensar, nisso vocês devem meditar. Uma forma de nós conservarmos e administrarmos a nossa alma é administrar as coisas que nós pensamos, as coisas que nós refletimos. E essa é a nossa responsabilidade. O que nós colocamos aqui e o que nós colocamos aqui é de nossa responsabilidade. Então, dessa forma, você tem condições de cuidar da sua alma, cuidando daquilo que você pensa. Você tem refletido em coisas boas, em coisas amáveis, de boa fama, respeitável? Se você age dessa forma, você cuida da sua alma e você cuida do seu espírito. Outra forma, dentro ainda da abordagem do como, e aí falando um pouco do espírito, como eu cuido do espírito, é exatamente andando em espírito. É o que nos diz em Gálatas 4, versículo 16. A palavra de Deus em Romanos, em Colossenses, em Gálatas, vai sempre nos orientar e nos dar esse ensinamento, que nós devemos ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. Aquele que se inclina para as coisas da carne são guiados pelas coisas que são da carne. Mas aqueles que se inclinam para as coisas que são do Espírito são aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus. E esse é o ensinamento que está em Romanos, no capítulo 8, um ensinamento espetacular sobre como nós devemos cuidar e administrar a nossa parte imaterial, que é a nossa alma e nosso espírito. Quer aprender, saber como lidar com a alma? Quer saber ou quer aprender como lidar com o seu espírito? Como ser um mordomo fiel dessa parte material do nosso ser, que é a alma, que é o espírito? Leia a carta que Paulo escreveu aos Romanos, principalmente no seu capítulo 8. Aqui está toda a instrução que nos gera vida, por corpo, para a alma e para o espírito. E para a gente encerrar, dentro dessa abordagem do que, como e porquê, o que nós aprendemos na introdução, o como nós acabamos de falar e por que nós devemos fazer isso. O porquê nós devemos ser bons administradores do nosso corpo, da nossa alma e do nosso espírito. Porque tudo é de Deus e vem de Deus. É o que está escrito em 1 Coríntios, no capítulo 6, versículo 20. E se você pegar a sua revista e voltar lá na lição número 2, você vai perceber que a leitura bíblica em classe, o último versículo, olha que interessante. Porque fosse comprados por um bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo, no vosso espírito, aos quais pertencem a Deus. Percebe isso? O porquê que você deve ser um bom administrador da sua alma e do seu espírito? Porque isso vem de Deus, provém de Deus e é de Deus. Outro texto bastante interessante que nos dá essa ideia de que tudo vem de Deus e pertence a Deus é no Salmo 24, no seu versículo 1, que diz que do Senhor é a terra e toda a sua plenitude, o mundo e todos os que neles habitam. Tenha esse entendimento que você deve administrar bem a sua alma, aquilo que você pensa, aquilo que você reflete, aquilo que você traz para dentro de você. Você deve administrar muito bem o seu espírito, andando em espírito e no espírito do Senhor. Você deve fazer isso porque isso vem de Deus e porque isso é de Deus, é do Senhor. Todas as coisas vêm dele, todas as coisas provêm dele. Um texto bastante forte e muito impactante, um texto que eu gosto muito, é o texto que está registrado em Romanos,
no capítulo 11, a partir do seu versículo 33. Olha o que diz: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, inescrutáveis são os seus caminhos. Porque quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro a ele para que ele depois se recompensasse? Olha que interessante esse texto, e eu quero fechar com ele. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, a ele, o Rei da Glória, sejam todas as coisas eternamente. Amém. Irmãos, eu espero que tenha ficado claro esse entendimento aqui sobre a administração da alma, a administração do corpo, esse entendimento que é mais fácil nós entendermos quando é algo material, quando nós tratamos do corpo, e que nós agora, pelo ensinamento bíblico, nós temos condições, sim, de cuidarmos muito bem do que entra em nós, daquilo que é material, através dos nossos pensamentos, das nossas emoções e dos nossos sentimentos. Cuide, seja um bom administrador da alma e do espírito, responsável, sensato, fiel e leal, porque tudo vem de Deus e tudo é dele. Amém? Então aqui eu quero encerrar essa lição. Espero que você tenha tido um bom proveito de tudo o que aqui foi falado. Espero que você tenha anotado e abordem isso com seus alunos para a glória do Senhor. Amém? Então fiquem com Deus e até a nossa próxima lição. Abraço!